Explica melhor, professor! Na aula de hoje, vamos tentar fazer um pequeno joguinho com LEDs e botões. Vamos lá? Muito bem, nessa montagem a gente tem que colocar um LED e 3 botões. Vamos começar colocando o resistor do LED. E o LED, o lado negativo ao resistor. E um fio saindo do resistor, do LED, e um fio saindo da perna positiva do LED. Ok, agora os botões. Cada botão um resistor de 10K. Então vamos colocar o primeiro resistor aqui. Em seguida vamos colocar o botão. Ligar o resistor. Agora mais um resistor. Em seguida o botão. Realmente outro resistor. E em seguida o terceiro botão. Perfeito. No Arduino, o LED, a gente sabe que o positivo do LED vai no 12, 8, 9, 10, 11, 12, e o resistor no ground. Ok. Agora, cada resistor de botão tem que ir no ground. E cada botão precisa ir ligado aos 5 volts. Só que eu só tenho um 5 volts e mais 2 grounds aqui. Então o que eu vou fazer? O ground eu vou conectar nessa linha, nessa trilha azul aqui de negativo. Então, todos esses pontos aqui, que estão na linha que eu liguei o ground, serão grounds também, terão conexão com esse fio conectado ao ground. E os 5 volts eu vou ligar na linha positiva aqui da protoboard. Então, na primeira linha, todo mundo é 5 volts, na segunda linha, todo mundo é ground. Agora fica mais fácil fazer as conexões. Então, vamos colocar positivo para 5 volts, então primeiro botão conectado nos 5 volts, né? Em qualquer ponto dessa linha vai servir. Segundo botão conectado aos 5 volts, qualquer ponto dessa linha vai servir. Terceiro botão conectado aos 5 volts. Agora os grounds. Primeiro resistor conectado ao ground. Segundo resistor conectado ao ground. Terceiro resistor também conectado ao ground. Então, todos os botões estão ligados aos 5 volts e ao ground. Agora vamos ligar o Arduino. Então, este primeiro botão aqui, vou ligar no pino 5. Segundo botão, vou ligar no pino 6. Vou ligar no pino 7. Então, os pinos do Arduino que eu estou usando são o 5, 6 e o 7. Assim, 3 botões conectados ao Arduino, usando apenas um pino de 5 volts e um pino de ground. Primeiramente, vamos considerar aquele programa mais simples que acende o LED conectado no pino 12, usando o botão que está ligado no pino 7. Vamos escrevê-lo e depois fazemos uma rápida revisão.
Revisando então, temos duas definições, uma para LED sendo 12 e outra para botão sendo 7. Criamos uma variável estado para armazenar a situação do botão, se foi pressionado ou não. Dentro do setup, colocamos o pino do LED como saída, né, output, e o pino do botão como entrada, o input. Dentro do loop, temos o estado do botão. Dentro do loop, lemos o estado do botão e armazenamos na variável estado. Criamos um if para decidir se o LED será aceso ou não. Se o estado for 1, acendo o LED, digital right LED hide. Se não for 1, se for outro caso, apaga o LED, digital right LED low. Vamos fazer um teste. Bom, funciona perfeitamente. Agora vamos modificar o programa para considerar 3 botões, os estados desses 3 botões e os modos de operação. Nesse novo programa, nós mudamos o nome botão para botão 1 e a variável estado passou a se chamar estado botão 1. Isso não era necessário, mas fica bem mais fácil de ler e de entender. As modificações não afetaram o programa original. Vamos carregar e fazer um teste. Opa, parece que tem um errinho aqui. Ah, tá. Estado. Botão. Vamos carregar. Então, veja que ele ainda funciona, os outros dois não funcionam. É um programa apenas para o botão. Perfeito. O que queremos agora é que o LED acenda apenas se os 3 botões forem pressionados e se forem pressionados numa certa ordem. Uma espécie de jogo da senha. É claro que está bem fácil acertar, mas eu só tinha 3 botões aqui comigo. Eu vou deixar para você a tarefa de fazer uma versão mais desafiante. Para cumprir essa tarefa, precisamos de mais alguns elementos do nosso programa. Uma variável que armazene a quantidade de botões que foi apertada, mais alguns ifs para os outros botões e condições adicionais para os ifs, pois não queremos apenas que os botões sejam pressionados, nós queremos que eles sejam pressionados numa certa ordem. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos criar uma variável para contar o pressionamento correto dos botões. Vamos chamá-la de sequência. A sequência começa em 0 quando nenhum botão for pressionado. Então, vamos aqui em cima. Sequência igual 0. Pronto. Agora, vamos modificar o if. Para isso, precisamos pensar em uma sequência que queremos que os botões sejam pressionados. Digamos que seja
primeiro botão 3, depois botão 1, depois botão 2. Então, seria uma sequência 3, 1, 2. Então, o if precisa verificar se o botão 3 foi pressionado, mas, além disso, se ele foi pressionado na ordem certa. Ou seja, precisamos dar ao if não uma, mas duas condições. A condição botão 3 pressionado e a condição sequência correta. Como a variável sequência começa no 0, vai ficar assim, botão 3 pressionado e sequência igual a 0. Ou seja, se a sequência é igual a 0, nenhum botão foi pressionado. Então, eu quero que o botão 3 seja pressionado quando nenhum foi pressionado. Para dar mais de uma condição ao if, nós usamos os operadores lógicos. Neste caso, usaremos o operador lógico E, que é representado por dois E's comerciais. Então, a linha 26 vai ficar assim. Vamos modificá-la aqui. Então, eu quero aqui que seja o botão 3. Agora eu vou dar mais uma condição para esse if. E sequência igual a 0. Veja que agora o if só vai executar alguma coisa se o botão 3 for pressionado e se a variável sequência estiver em 0. E se isso acontecer, o que o if deve executar? Ora, modificar a variável sequência para 1. Então ela começa no 0 e vai modificar para 1 para marcar que o primeiro botão foi pressionado na ordem correta. Assim, a linha 27 vai mudar, ela não é mais acender o LED, porque eu não quero que acenda o LED depois do botão 3, quero que acenda o LED depois da sequência correta. Então aqui vai passar a ser sequência, recebe 1. Perfeito, então se o botão 3 for pressionado e a sequência estiver em 0, a sequência passa a ser 1. Agora vamos usar um recurso bem interessante que são os ifs em cascata, fazendo com que o Arduino verifique várias situações. A linha 28 vai passar a ser o seguinte. Ou seja, se o botão 1 for pressionado e a variável sequência já estiver em 1, execute a linha 29, que tem que modificar. Vai ficar diferente. Ela vai passar a ser sequência recebe 2. Ou seja, se o botão 1 foi pressionado e a sequência já está em 1, então a sequência passa a ser 2, ou seja, o segundo botão foi pressionado corretamente na sequência correta. Agora precisamos de mais um if para o último botão a ser pressionado, que é o botão 2. Depois da linha 29, vamos fazer mais essa condição. Que verifica se o botão 2 foi pressionado na ordem certa. Se isso acontecer, significa que o botão 3 foi pressionado corretamente, o botão 1 também, e finalmente o botão 2. E o Arduino deve, portanto, o quê? Acender o LED. Então, na linha seguinte, bom, e se essa sequência não acontecer? O LED tem que ficar apagado. Então, terminando a cascata, agora vamos carregar e testar. Então, se tudo estiver correto, primeiro eu preciso apertar o botão 3, depois eu preciso apertar o botão 1, depois eu preciso apertar o botão 2. E o LED acende. Veja que o LED só acende quando o botão 2 é pressionado. Isso ocorre devido
ao último else, que diz que o LED vai ficar apagado em qualquer outro caso. Por exemplo, se não tem nenhum botão pressionado, então o LED tem que ficar apagado. Agora, toda vez que eu apertar o botão 2, o LED acende. Porque a minha condição aqui diz que se o botão 2 for aceso e a sequência estiver em 2, o LED tem que acender. Bom, como a sequência está em 2 e não tem nenhuma parte do programa que muda a sequência de 2, então ela vai ficar em 2 o tempo inteiro. Ou seja, toda vez que apertar o botão 2, o LED vai ser aceso. Se você encaixar mais um if, você consegue manter esse LED aceso, mesmo depois de tirar o dedo dos botões, mesmo que nenhum botão esteja aceso. Ou seja, digitou a sequência correta, o LED fica aceso permanentemente. Eu vou deixar para você tentar fazer essa modificação. É bem interessante tentar descobrir. Uma outra coisa bem legal de fazer é você encaixar algum botão para servir de Enter. Ou seja, coloca a sequência, aperta Enter para verificar se foi correta. E colocar um botão também como Reset. Você zerar tudo para conseguir colocar novamente uma sequência e fazer mais uma tentativa. Dá para você aprender bastante coisa com os problemas que vão surgir desse circuito simples aqui e das soluções que você vai precisar implementar. Bom, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, que no próximo vídeo tem mais. Explicado, aluno? Até a próxima!